Histórico, conceito, incidências, alíquotas, legislações e contabilização dos seguintes impostos: ICMS, ISS, ITCMD e ITBI. ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O ICMS – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87 de 1996, a chamada Lei Candir, alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92 de 1997, 99 de 1999 e 102 de 2000. Incidências. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. A entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado ao consumo ou ativo permanente do estabelecimento. O serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. A entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. Contribuinte. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume, que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento, seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado no estado do transmitente, da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente, do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza, do ato final do transporte iniciado no exterior, das prestações onerosas de serviço de comunicação feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.
do fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Não compreendidos na competência tributária dos municípios, compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa e de incidência do imposto da competência estadual, como definido na lei complementar aplicável. Destes, do desembarque aduaneiro das mercadorias importadas do exterior, do recebimento pelo destinatário de serviço prestado no exterior, da aquisição em licitação pública de mercadorias importadas do exterior, apreendidas ou abandonadas, da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Não cumulatividade do imposto. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. É assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se dos impostos anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento. Exemplo: total do ICMS devido pelo sujeito passivo, R$50.000. Valor do imposto anteriormente cobrado, decorrente de entradas de mercadorias, R$10.000. Valor do ICMS a pagar, 50.000 menos 10.000, que é igual a R$40.000. ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O ISS, até 31 de setembro de 2003, foi regido pelo Decreto 406 de 1968 e alterações posteriores. A partir de 1 de 8 de 2003, o ISS é regido pela Lei Complementar 116 de 2003. Contribuinte. O contribuinte é o prestador do serviço. Local dos serviços. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos itens 1 e 22 do artigo 3 da Lei Complementar 116 de 2003. Anteriormente à edição da Lei Complementar 116 de 2003, o Supremo Tribunal de Justiça manifestou entendimento jurisprudencial que o local de recolhimento do ISS é onde são prestados serviços. Alíquota mínima. A Emenda Constitucional 37 de 2002, em seu artigo 3, inclui o artigo 88, ao ato das disposições constitucionais transitórias, fixando a alíquota mínima do ISS em 2%, a partir da data da publicação da emenda, em 13 de 6 de 2002. A alíquota mínima poderá ser reduzida para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Alíquota máxima. A alíquota máxima de incidência do ISS foi fixada em 5%, pelo artigo 8º, segundo da Lei Complementar 116 de 2003. ISS na exportação de serviços. O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Nota:
São tributáveis os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. ITCMD. Imposto ITCMD. O Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ITCMD, é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão, causa, mortes de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme a Constituição Federal, artigo 155. O imposto incide sobre o valor venal da venda, da transmissão de qualquer bem ou direito à vida, por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória, ou por doação. Estão compreendidos na incidência do imposto os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão. O ITCMD é um imposto estadual devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos como herança, em virtude da morte do antigo proprietário ou como doação. Para pagar o ITCMD, é necessário antes preencher e transmitir para a Receita Estadual a declaração do ITCMD. Sistema ITCMD novo. Possibilita o preenchimento e a transmissão da declaração nas modalidades intervivos do ITCMD à Receita Estadual, bem como a impressão da GRPR, Guia de Recolhimento do Imposto. As declarações feitas nesse sistema serão submetidas a critérios de análise administrativa, independentemente de serem oriundas de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, e somente após a análise a GRPR será disponibilizada. Caso não se enquadre nas hipóteses de necessidade de análise pelo fisco, ao finalizar a declaração, a GRPR será disponibilizada de imediato, ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual de promover o lançamento administrativo e de eventuais diferenças constatadas no prazo da legislação. Sistemas ITCMD Web. É um sistema informatizado que possibilita o preenchimento e a transmissão da declaração do ITCMD à Receita Estadual, bem como a impressão da GRPR, Guia de Recolhimento do Imposto. As declarações feitas nesse sistema serão submetidas a critérios de análise administrativa, independentemente de serem oriundas de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, e somente após a análise, a GRPR será disponibilizada. Caso não se enquadre nas hipóteses de necessidade de análise pelo fisco, ao fiscalizar a declaração, a GRPR será disponibilizada de imediato, ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual de promover o lançamento administrativo de eventuais diferenças constatadas, no prazo da legislação. Quem pode acessar? Pessoas interessadas e, caso não seja interessado direto, você precisará ter autorização das partes interessadas. Contribuintes. São contribuintes do imposto na transmissão, causa mortes, o herdeiro ou legatário, no fideicomisso, o fiduciário, na doação, o donatário, na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervirem ou pelas omissões de que forem responsáveis. O tabelião, escrivão e demais serventuários de ofício em relação aos atos tributáveis praticados por eles
ou perante eles, em razão de seu ofício, a empresa, instituição financeira e bancária e todo aquele a quem couber responsabilidade do registro ou a prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivo direito ou ação. O doador, o cedente de bem ou direito e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário, qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse, na forma desta lei. Os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, ITBI, é previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 156, inciso 2º. O Código Tributário Nacional, CTN, Lei 5.172, de 25/10/1966, rege o IBTI em seus artigos 35 a 42. A Constituição Federal de 1988 estipulou que o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, competiria aos Estados e ao Distrito Federal, enquanto os municípios ficariam com ITBI, artigo 156. O fato gerador da transmissão, por ato oneroso, de bens imóveis, excluindo-se a sucessão, causa-mortes. Em termos de legislação ordinária, o ITBI, sendo da competência dos municípios, tem legislação própria para cada um deles. Não incidência. O ITBI não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. A não incidência não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A alíquota varia conforme as cidades e geralmente varia entre 2% e 4% sobre a base de cálculo da transação. A base de cálculo deste tributo é o valor venal, cálculo que leva em conta o preço de mercado, área, localização e etc. Basicamente, é multiplicar a base de cálculo pelo percentual estabelecido. Considere que técnicos do setor fazem uma verificação dos dados que estão na guia e cruzam estas informações com as que estão no sistema, além dos dados da vistoria do imóvel. O valor venal de referência do imóvel pode ser consultado no site da prefeitura do município onde ele se encontra. Basta digitar o número de IPTU dele. Não está incluso, neste cálculo, o valor da construção que tenha sido executada nele por quem adquiriu o imóvel, desde que seja comprovado. Depois de toda esta avaliação, é definido se será incidido o imposto. Se determina a alíquota com base na legislação em vigor e se faz o cálculo do ITBI. Para fazer o cálculo, vamos considerar um imóvel com valor venal de 250 mil. Precisamos comprar o venal de referência e ver qual é o maior. O maior deve ser usado no cálculo. Contribuinte.
Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.